Fala galera, Matimol Online, seus canais do capítulo 299 do mangá de Boku no Hero. E galera, dessa vez o capítulo mostrou um pouco da infância do Hawks. E a gente viu que a infância dele foi na verdade uma infância bem difícil e bem precária. E tudo isso graças ao pai dele, que como a gente sabe, era um assassino que foi preso pelo Endeavor. Basicamente o pai do Hawks acabou matando uma pessoa por conta de uns trocados e graças a isso teve que fugir. E durante essa fuga ele conheceu a mãe do Hawks, que deu abrigo para ele. E no meio dessa confusão acabou que a mãe do Hawks ficou grávida e acabou tendo o Hawks. Uma coisa inesperada e que logicamente o pai dele não queria. Então, como forma de se precaver para que ninguém encontrasse ele, o pai do Hawks proibiu que todos eles saíssem de casa. Ou seja, literalmente o Hawks cresceu sendo abusado e isolado do mundo. Ele não conhecia o que era o mundo real. Inclusive, o próprio Hawks achava que heróis eram só uma coisa da ficção, que não existiam na vida real, que eram que nem animes e filmes, que era uma coisa inventada. Até que um certo dia o pai do Hawks acabou indo preso. E ele foi preso pelo Endeavor, porque ele estava com um carro roubado, ou seja, o cara realmente vacilou. E a mãe do Hawks, que tinha uma dependência emocional, acabou ficando meio que em desespero e não sabia o que fazer. Tanto é que ela pegou o Hawks e meio que fugiu, saiu da casa onde eles moravam, tudo porque ela tinha medo que poderia ir presa por ter acobertado o pai do Hawks durante todo esse tempo. E foi nessa hora que o Hawks viu que existem heróis de verdade e que eles não são apenas um fruto da ficção, não, eles estão ali e podem ajudar, porque meio que indiretamente o Endeavor salvou o Hawks, o que explica toda a admiração que o Hawks tem por ele. Porque, querendo ou não, se o Endeavor nunca tivesse prendido o pai do Hawks, o Hawks até hoje estaria confinado em uma casa e sendo abusado pelo pai dele. Isso era óbvio. Até porque não era uma questão de força física, era mais uma questão de pressão mental que o pai dele fazia, tanto na mãe quanto no Hawks, que era para os dois não poderem sair de casa. O que, querendo ou não, é uma coisa grave e é uma coisa que poderia muito bem acabar deixando um trauma na vida do Hawks. Só que, lógico, acabou não acontecendo por causa que o Endeavor prendeu o pai dele. Então ele meio que teve sua liberdade, até porque um tempo depois chegou aquela organização onde o Hawks foi treinado e acabou meio que comprando o Hawks e sua mãe. Ou seja, basicamente eles recrutaram o Hawks em troca de apagar a conexão que ele e a mãe dele tinham com o pai dele, no caso, com o nome Takami. Ele seria apagado, ou seja, ninguém saberia que eles são parentes daquele criminoso. E logo após isso já volta para o presente, onde vemos o Hawks completamente machucado. Basicamente o Hawks está bem, só que ele não consegue nem ao menos se comunicar. Ele usa meio que um celular, onde ele digita e o celular é que fala por ele. Ou seja, realmente a situação está feia, mas ele não corre risco de vida, o que é o mais importante agora. E ele estava no carro junto com o Bert Jensen e eles começaram a conversar sobre os tratamentos que receberam no hospital. E inclusive o Bert Jensen falou sobre aquele seu corpo morto que o Hawks entregou para o Deb. Aparentemente, o hospital fez uma cirurgia baseado na fórmula que os Nomus são criados e a partir disso o Bert Jensen virou um cadáver. Pelo menos é isso que eu entendi, até porque o próprio Hawks falou o seguinte, que o Deb iria reconhecer se o corpo fosse falso. Então ele deu essa ideia dessa cirurgia dos Nomus para que o corpo pudesse ser verdadeiro. Então, possivelmente, aquele corpo despedaçado era o Bert Jensen, só que
eles fizeram alguma fórmula diferente para deixar ele naquele estado. E não apenas isso, como o próprio Hawks falou, que ele reviveu o Bert Jensen na melhor hora possível. Ou seja, será que era o Bert Jensen mesmo morto? Ou será que era um corpo falso? Eu acredito que era o Bert Jensen, porque, galera, não teria sentido o Hawks falar que reviveu o Bert Jensen. Não teria sentido. Ele simplesmente poderia dizer que chamou ou que alertou ele, mas ele falou reviveu. Reviveu, então eu acredito que sim. Aquele corpo que estava morto era o Bert Jensen real e que na verdade tudo foi uma grande cirurgia que fez ele se parecer com o Nomush e acabou tendo esse estado de quase morte. E no meio do caminho eles acabaram vendo alguns vilões atacando a população e nessa hora o Bert Jensen tomou logo a frente e derrotou os vilões com uma facilidade incrível. Mas mesmo ele derrotando os vilões, a população não estava tão feliz, o que é um reflexo daquela coisa que o Deb fez, ou seja, a população já não confia tanto nos heróis. Tanto é que eles mesmos falaram que não precisavam de heróis. E para piorar a situação, a população criticou tanto os heróis que eles fecharam completamente as suas agências, ou seja, literalmente as pessoas estão deixando de ser heróis. Eles estão meio que largando o sonho por causa que a população está contra eles. Que, cara, era o objetivo do Deb e está sendo cumprido, cara, perfeitamente, porque literalmente o povo está contra os heróis. Lógico, não é 100% da população, mas uma grande parte está com raiva dos heróis, está com raiva, medo e dúvidas sobre: será que os heróis são bons? Será que os heróis realmente são heróis? Ou será que cada um deles esconde um passado, esconde uma sujeira que nós não sabemos? Podemos realmente confiar nos heróis? Basicamente é isso que o povo está pensando e é esse o reflexo de tudo que o Deb fez. E, cara, literalmente é aquilo que eu venho falando há vários vídeos. Vai acabar a sociedade dos heróis. Literalmente a população não confia mais nos heróis. E depois disso, o Bert Jensen e o Hawks foram para a casa onde a mãe do Hawks estava morando. Só que chegando lá, a casa estava vazia e a mãe do Hawks tinha fugido. E ela deixou apenas um bilhete para trás falando que pessoas assustadoras apareceram na casa e começaram a perguntar sobre o passado deles. Ou seja, o Deb basicamente foi lá, acabou ameaçando a mãe do Hawks, que contou tudo. Falou tudo sobre o passado, sobre o pai do Hawks, sobre o Hawks. Então foi por isso que o Deb tinha tanta informação sobre ele. E apesar de tudo, o Hawks ficou um pouco triste pela sua mãe não estar lá. Apesar que ele não tinha muito contato com ela, não tinha lá aquela intimidade de mãe e filho, ele ficou um pouco triste porque, querendo ou não, a mãe dele tratava ele bem. Foi ela que levou ele escondido para a cidade, foi ela que deu de presente para ele um brinquedo do Endeavor, até porque era mais barato que do All Might. Meio que ela incentivava ele a ser uma pessoa normal. Só que infelizmente, né, tanto ela quanto ele eram prisioneiros do pai. E uma coisa legal foi o Hawks lembrando do Twice, falando que o Twice era uma pessoa boa e que ele sempre queria ajudar os seus amigos. Independente da situação, ele podia estar ali quase morrendo, podia estar encurralado, mas ele queria ajudar os seus amigos. Apesar de, lógico, ele ser um vilão, ele tinha ali aquele sentimento de ajudar os outros. E isso o Hawks admirava nele. E o Hawks também falou sobre a família Todoroki, que mesmo que o Deb tenha falado a verdade, as coisas agora são diferentes. Até porque, basicamente, a situação Todoroki e Endeavor é a mesma situação do Hawks com o pai dele. Só mudou o estilo de abuso. E nessa hora, meio que o Hawks se identifica. Só que a família do Endeavor meio que perdoou alguns pecados dele e o próprio Endeavor tentou se redimir, coisa que o pai do Hawks não fez. Ou seja, a situação agora é diferente de uma situação passada. E inclusive o próprio Hawks quer ajudar
o Endeavor. E o capítulo terminou com uma cena do Hawks de costa mostrando que suas asas estão voltando a crescer. Ou seja, possivelmente o Hawks não perdeu a individualidade. As penas voltarão a crescer e ele voltará a ser aquele herói que todo mundo gosta. Pelo menos é isso que eu acho. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser. Pode ser que ele nunca recupere as asas dele, mas vamos torcer para o melhor. Bom, galera, basicamente é isso aí. Mais um capítulo excelente. A gente pôde ver bastante do passado do Hawks nele. E lógico, ainda falta o Hawks sendo treinado. Mas quem sabe futuramente isso apareça no mangá. E além disso, nesse capítulo ficou bem claro que os heróis estão perdendo espaço na sociedade, que cada vez mais a população está com dúvidas e receios perante os heróis. E não apenas isso, como alguns também têm ódio e têm raiva dos heróis. Ou seja, realmente a situação está ficando feia. E a tendência é a piorar isso tudo, porque com certeza vão ter pessoas aí condenadas pelos seus crimes. Mas galera, basicamente é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso, galera. Valeu, falou!